Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. O Norocast inicia uma série de entrevistas em comemoração aos 73 anos de Nova Esperança, com convidados especiais. Pessoas que escreveram a história aqui de Nova Esperança através da gestão pública. São os ex-prefeitos da cidade que nos dão a honra de falar a respeito de seus mandatos, de alguns fatos aí curiosos, engraçados, mas que marcaram a gestão durante todo esse tempo. A instalação oficial do município de Nova Esperança ocorreu em 14 de dezembro de 1952, quando tomou posse o primeiro prefeito eleito, que foi o Dr. José Teixeira da Silveira, falecido em 2009. Uma figura essencial na estruturação política e administrativa da então nova cidade. No episódio dessa semana, o Norocast recebe Silvalino de Jesus Macarim Chaves, mais conhecido como Silvio Chaves. Ele que esteve à frente da Prefeitura de Nova Esperança entre 1993 e 1996. Durante sua gestão, a cidade acompanhou um período aí de transformações, desafios que marcaram o desenvolvimento do município. Prepare-se aí para uma conversa repleta de lembranças, bastidores, reflexões sobre o passado, o presente e o futuro de Nova Esperança. O Norocast, podcast do Jornal Noroeste, tem esse papel também: história, memória e a voz da nossa cidade. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro: medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração e petisco, produtos com diversos descontos, entrega para outras cidades aí da região mediante o agendamento. A Recanto Pet fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro da cidade. Leve seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet. E no Instagram você encontra a loja no loja Recanto Pet NE. No WhatsApp ali você também pode fazer o contato, é o 44 997 63 54 89. O Norocast também tem o apoio, o oferecimento da Simp. A Simp que é uma plataforma, o Sistema Integrado Nacional de Preços, que significa uma empresa que nasceu aí para auxiliar a gestão pública a resolver um dos principais problemas que os órgãos públicos enfrentam na formalização das contratações das compras públicas. Assim chegou para oferecer uma solução simples e objetiva do sistema orçamentário, garantindo transparência, preços adequados e justos de acordo com o mercado e dando total apoio aí, um apoio legal às contratações. Saiba mais no www.simpsnp.com.br. No WhatsApp 44 997 13 8531 e no Instagram @simpcomercial. O Norocast está no ar. Silvio Chaves, seja bem-vindo aqui ao Norocast, né, o podcast do Jornal Noroeste, com essa missão que nós temos de preservar a história de Nova Esperança e na versão contada por quem administrou a cidade. Você foi prefeito entre 1993 e 1996. Parece que quando você assumiu Nova Esperança tinha 41 anos, né, de emancipação política e administrativa. O município foi fundado em 14 de dezembro de 1952. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho para nós como que era o município, a prefeitura, quando você assumiu a gestão.
uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês. Um agradecimento especial por esse convite e dizer que uma das grandes satisfações é que o Jornal Noroeste também começou junto com nós, a prefeitura. Então eu tenho assim uma gratidão muito grande pela cidade, por Nova Esperança ter me dado essa oportunidade de eu administrar a cidade durante 4 anos, porque nós que vimos assim da iniciativa privada e que nós se movimentava aí, participava de tudo quanto era movimento da cidade, mas nunca tinha o interesse de um dia chegar a ser prefeito da cidade. E aí foi se juntando os grupos, as pessoas me deram essa oportunidade, da qual eu procurei, durante os 4 anos que fiquei na prefeitura, fazer um programa para a cidade dentro daquilo que o privado faz. Ou seja, de cuidar do ser humano. Então nós tínhamos entre os nossos projetos para desenvolver a cidade, nós tínhamos um tripé, que era você dar uma boa educação para as crianças, dar emprego para as famílias e a família ter uma casa para morar. Então, esse era o tripé que nós alinhava a nossa administração. E em cima disso, montamos uma equipe extraordinária. O nosso secretário era secretários competentíssimos, que eram, na verdade, um mini prefeito em cada secretaria. Porque eu disse a ele o seguinte: aqui na cidade, nós não temos o que fazer a não ser cuidar da cidade. Para conseguir fazer as coisas que a cidade precisa, nós temos que rodar, temos que viajar, temos que correr, temos que dormir na Esperança, amanhecer em Brasília, acordar em Brasília e dormir em São Paulo e acordar no Chile, no Paraguai, onde fosse necessário, que nem eu rodei alguns lugares do mundo buscando alternativa para a nossa cidade. E baseado em tudo isso, Deus iluminou todos nós. Pela disposição que nós tínhamos, pela confiança do secretariado, fizemos com que, lógico, Nova Esperança teve um salto muito grande de desenvolvimento, em todos os sentidos. A gente hoje, eu sempre digo para alguns amigos, falar, se eu, o dia que eu me prontifiquei a ser prefeito da Esperança, se alguém me apresentasse uma lista de tudo o que eu tinha que fazer, eu desistia. E aí, quando terminou o mandato, eu olhava tudo aquilo que nós fizemos junto com essa equipe, eu falava, ó, nós somos capazes, é só buscar alternativas. Tanto é que, vamos pegar, por exemplo, a educação. Nós, quando chegamos à prefeitura, nós tínhamos 811 alunos. Nós assumimos a rede estadual de ensino, que era precária na cidade, assumimos e nós terminamos o mandato junto com a Mali, que era a nossa secretária de Educação, com quase 6 mil alunos. Então, demos uma ênfase extraordinária na área da educação. Nós não deixamos uma criança fora da sala de aula. E tinha aqueles que não gostavam de estudar, a gente chegava a fizemos um programa de pagar se ele não faltasse nem um dia na escola. Isso ninguém da cidade sabe desses trabalhos que nós fazíamos, trabalho que nós fazíamos assim, extraoficialmente, tá? Então, nós conseguimos colocar todas as crianças na sala de aula, criamos principalmente o desenvolvimento daqueles que tinham mais problema, e nós fazíamos com que era um cuidado. Criamos também a primeira escola, que tinha uma escola abandonada ali na Vila Silveira, desde o tempo que nós estudava, estava lá, nós refizemos aquela escola e criamos a primeira escola integral de ensino na Esperança, talvez do Paraná. E ali as crianças chegavam lá e período integral. Então, O quer dia dizer, todo. era uma área, na área da educação, nós fomos extraordinariamente muito bem, muito bem. Eu confesso que eu tenho um orgulho enorme de ter criado esses programas dentro disso, que nós conseguimos fazer com que milhares de crianças saíssem do ostracismo, cortasse a corrente da família, do pai, que não queria muito bem com as coisas, mas nós motivamos a ele se mudar. Cuidamos também das crianças da área do esporte. Veja o que nós fizemos na área do esporte. Nós chegamos, nossa equipe de esporte chegou a ter 600 crianças, 700 crianças treinando futebol. Sim. Nossos esporte amador tinha 40 e poucos times, que todos eles a prefeitura colaborava e ajudava.
Nós fazíamos o 1º de maio que tinha que fazer em 3 domingos, era muita gente lá. Quer dizer, seu envolvimento faz com que a criança saia da droga, do ostracismo e apareça. O vôlei, o Zé Roberto era um dos que fez com que nós Esperança ser campeão paranaense de vôlei. O handball era uma coisa extraordinária. Então, dentro do esporte, nós tivemos um avanço extraordinário. Tanto é que eu continuei lá na frente, criamos o Instituto Edu Tribador, junto com o Edu, que se Sim. consagrou junto com o Pelé jogando, que o Instituto tem até hoje, Campeão de 70, né? campeão de 70, foi o jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo, o cara que o pessoal Ô Silvio, chamava eu o joguei Vovô. bola com o Edu, O viu? Edu tá já Eu pegando. não sou da idade do Edu, mas uma vez foi feito na época que a gente estava ajudando aqui na escolinha do Adriano, Sim, foi feito um jogo amistoso lá em Guaraçá. sim, E eu sim. Nós joguei estamos bola juntos, é. com o Edu. O Foi. Edu Nós já tinha o projeto na época. era esse projeto que Esse a gente projeto. participou, Sim, estava sim. também o Fausto Erradão, né? Sim, sim. Jogando. Tanto que o projeto culminou com aquele alojamento que nós tínhamos aqui, onde nós tínhamos 60 crianças alojadas, 30 sub-15 e 30 sub-17. E por um orgulho enorme, nós fomos vice-campeão paranaense sub-17, quer dizer. Aí houve aquela tragédia lá de Queimar e tal, nós paramos tudo. Enfim, então, eu digo assim, olha, a gente, desse nosso projeto já saiu mais de 200 crianças que estão jogando pelo mundo afora. O Sabino, que está no São Paulo, você dá nosso projeto, tantos O outros. Safira, Safira, que está lá eu acho que ele está no tá, norte, né? No, tá. no, O no Remo, Safira, no não, o Paysandu, não? Safira está do Cuiabá, jogando segunda divisão, Cuiabá, é Cuiabá. verdade. Mas andou pela Europa, se machucou e teve Jogou no Londrina, né? ficou em Londrina. Então eu digo assim, Deus fala assim, olha, nós ajudamos muitas famílias de pegar uma criança, o pai ser cortador de cana, levar para Santos, se transformar um menino num bom atleta, Sim. num bom exemplo. Aí você fala assim, mas Silvio, quanto você ganhou com isso? Nada. O meu enriquecimento e tudo isso que eu fiz pelas crianças e continuo fazendo é um enriquecimento de alma, não é de dinheiro. Não estou atrás. Nós temos que dar oportunidade para aquela família que, em vez de ficar gastando dinheiro para ver se o filho dele vai ser um jogador de bola, nós vamos oferecer essa oportunidade. Ele vai ser jogador de bola sem gastar um centavo da família. E assim continua. Hoje, quem está na frente coordenando é o Ney Galinha, que está aí rodando. No sábado passado teve em Caloré, viu os meninos lá, estamos encaminhando, quer dizer, então, o nosso projeto ainda anda. Então, nessa área de procurar levantar as coisas boas, foi uma grande iniciativa que nós já tínhamos desde o tempo que eu era diretor da Metalúrgica. Não tinha um time de Nova Esperança que não jogava com a camisa da Metalúrgica. Ô Silvio, eu me recordo muito bem, deveria ter uns 14, 15 anos ainda, na primeira eleição que você disputou contra o Ercílio, o Ercílio. seu José Ercílio Sim, Crélio, que já sim. tinha sido prefeito na década de Prefeito, 70 um e homem depois disputou. extremamente querido na cidade, era um E foi, exemplo. foi uma dificuldade, Sim, porque sim, assim, era alguém que já tinha capital político, sim, você vinha da iniciativa privada, mas eu me lembro muito bem do slogan de campanha seu, que era de balde, né? Porque naquela época, as pessoas que não sabem, a política local, ela tinha muito desse folclore. tinha. Então, por que de balde? Porque na época o voto não era urna eletrônica. Não, O era voto como passava por um processo de escrutinação. vacinação. E esse escrutínio era realizado no ginásio de esporte de Nova Esperança, onde se contava as cédulas. Certo. Então essa expressão de balde, ela ganhou uma conotação de que os votos que sobejariam seriam tantos, né, a seu favor, que seria de balde. De Só que balde. daí você esperava que você fosse perder a eleição Sim, e, obviamente, a articulação política do seu Ercílio Crélio que sim. usou O outros grupo que foi dele. de balaio, né? Ah, é. Então o Silvio perdeu aquela eleição, mas Sim, depois volta, né? sim. Disputou a eleição, acho que contra o seu Ailton de Deus Jair Mateus, Deus Monteiro, que era o vice do vice-prefeito do Ercílio. Ercílio, e na É, época não tinha o advento da eleição. eleição, Então o certo. prefeito apoiou o vice e nessa o Silvio disputou e aí sim fez o seu Aí foi de mandato de balde. 93 a Aí 95. foi de balde. Não, então, mas o Alex coloca algumas coisas que é extremamente importante. Eu nunca vi os meus adversários políticos como inimigos. Nós se dava bem, nós se respeitava. Tanto é que eu ganhei a eleição do Ailton. Eu vou confidenciar aqui, ele sabe disso, que eu estava montando a equipe, um em cada lugar, e para a área da indústria e comércio eu trouxe o Cid,
genro do seu Maluf, que era um cara do Sebrae, um cara que só se mexia com um projeto industrial. Trouxe o Cid para fazer, porque o governo do estado tinha um programa chamado Bom Emprego. O Cid era o cara, o homem da indústria e comércio. Chegava, você quer montar uma indústria? Quero. Compramos os terrenos e vamos preparar. Mas o que mais marcou e ajudou a embalar tudo isso, alguém falou, Ayrton quer montar uma fábrica de bala. Que é Ayrton? Ayrton Matheus, quer montar uma fábrica de bala. Eu falei, pô, espera aí. Peguei e fui lá no escritório dele. Fui lá no escritório dele, na hora que eu entrei, você imagina, eu ganhei a eleição do cara. Apesar de ser meu amigo, foi nosso contador a vida inteira. Mas cheguei no escritório, na hora que eu cheguei, Isso quanto tempo depois da. uns 2 meses depois que eu ganhei, depois que eu tinha tomado posse. Rapaz, aí todo mundo, então, O Ayrton, escritório parou. parou, Ayrton, ó, você quer montar uma fábrica? Quem te falou? Eu vi na rua. Vamos tomar um café. Então tá bom, vamos tomar um café, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Amanhã, 10 horas, você vai na prefeitura. É você e o Cid do Bom Bife? Sim. Vai lá. Né? Vai sim. Vamos Eu não tá. lembro se o Roberto Pasquini também estava Não nessa sei, acho que não. empreitada. Acho Não, que ainda não, não, né? não, ainda não. Era o Alcides e o Ayrton. Foi lá na prefeitura, chamei o Cid e falei, olha, primeiro projeto nosso. Levanta o recurso, vamos fazer o projeto, vamos lá no Parque Industrial ver o que você quer de terra. A última indústria era da metalúrgica. Dali, falei, daqui para baixo, o que Não você tinha quiser. nada, né? Aí ele falou, Silvio, falei, quanto você quer? Quero tanto, tá bom. Lá fazer a documentação, o Cid fez. Foi o primeiro bom emprego que nós fizemos, a primeira indústria E que era do foi lado ali de da onde foi. metalúrgica. É, e o Tá ali colete o prédio. marítimo, ali, o É, tá prédio ali o está prédio. lá, Não, o prédio do lado da metalúrgica, aquele prédio ali. logo abaixo. Então eu digo assim para você, não, ele, focando um pouquinho na industrialização do município, eu tinha como falei, saúde, educação, nós já falamos, e industrialização, que é o emprego. Que a família que tem emprego, tem uma casa para morar, uma saúde de qualidade, ele é rico. Aí os falam, mas você cuidou só dos pobres? Não, eu cuidei do rico também. Aquele rico que precisava do município, o município estava atento. Estradas, fizemos 200 e poucos quilômetros de estrada do município que não tinha, era uma coisa maluca, fizemos as estradas, readequamos todas as estradas. Cara, criamos uma patrulha mecanizada para aquele pequeno que não podia plantar O nada. secretário de obras era o saudoso Omiro Miro Rodrigues. Rodrigues. O Miro foi o meu irmão, o cara, eu ligava para ele 2 horas da manhã. Miro, amanhã você atende? Tá. Não, deixa comigo, Silvio. Ele 5 horas da manhã estava lá na propriedade do cara. Quer dizer, nós fizemos uma mudança, criamos o programa da uva Benitaca. Sim. Foi fantástico, o Oswaldo junto, que é o nosso secretário de Agricultura. O Takakura, né? Takakura, É. Sadao Takakura, ele tinha criado essa uva Benitaca. Criado não, porque na verdade é Ela uma nasceu, mutação. É uma uma mutação. mutação genética aconteceu na Eu, propriedade dele. rapidinho eu vou resumir porque é importante. Isso é uma marca para a nossa cidade. Na campanha, eu fui lá no Takakura, pedi voto, e ele me levou a mostrar tinha um ramo de uma parreira que tinha uns cachos de uva avermelhado, roxo, num pé de uva Itália. Daí ele falou, Silvio, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá bom. Aí eu perdi a eleição, morreu a conversa. Quando eu ganhei a eleição, depois de 4 anos, ele me falou, Silvio, aquela uva, eu cortei aquele cacho, aquele galho, e plantei, venha ver o que tem aqui. Chegamos lá, uva Benitaca, de uma qualidade extraordinária. A melhor uva que existe no mundo é a uva Benitaca, de uma mutação no sítio do Tadao Takakura, ali O perto Bilac. do Bilac. Aí ele falou, agora eu vou para o Japão para registrar essa uva. Não, nós vamos fazer aqui no Brasil. Aqui não tem. Tem. Osmar Dias era o secretário de Agricultura, Curitiba, e viagem daqui, viagem dali. Que registrou. Benitaca é Takakura. É. E aí, agora, ele ia ganhar um prêmio, não foi porque ele teve um problema, ele ia ganhar um prêmio da Assembleia Legislativa, como desenvolvedor desse grande projeto, que daí nós criamos a Associação da Benitaca. E fizemos um salão no Barão, todo mundo colhia uva, nós criamos o programa, nós dava o palanquinho para quem queria plantar uva, a muda, e chegou uma hora que tinha tanta uva que não tinha o que fazer.
tanta uva que tinha. Aí eu peguei o Cido Castanho, Sim. não lembro quem que era o outro, Tonar, Tonar, acho que família foi, Tonar, e né? fomos para São Paulo, não se asa. Chegamos lá, cara, mostrar as nossas uvas lá, vendemos tudo. O que vocês tiverem, manda para nós. E eu acho que o Cido que foi encarregado de, não lembro direito. Mas aí, meu amigo, tudo que produzia de uva estava lá. Cada vez que eu ia para o governo do estado, a secretaria, eu levava uma caixa de uva, dava lá, era uma coisa fantástica. Então, criamos junto com esse desenvolvimento, nós também fizemos na área da agricultura ainda, nós fizemos uma fazendinha experimental, lá no, lá no Tribulato. E, não é no Tribulato, é do Virgílio. Virgílio. Virgílio, ali, o nosso amigo Virgílio, que é o pai Sim, dele, tá, sim. tá aí até hoje. Ele arrumou lá 5 alqueires e a prefeitura fez uma fazenda experimental lá. E nós mostramos que tudo que planta na Esperança dá. Aí lá começamos a esparramar pelos sítios, porque nós temos 1.600 propriedades rurais pequenas, que nós tivemos o advento da sericicultura, que foi outro grande avanço que nós tivemos, porque quando eu cheguei na prefeitura, a sericicultura estava acabando. Nós tinha aqui o cara que vivia da sericicultura. O que aconteceu com a sericicultura? Tinha 6 safras guardadas, não tinha para quem vender o casulo. E eu cheguei na prefeitura e falei, pô, mas isso não pode. O Remer Zacarini tinha não sei quantos barracão e abandonando tudo e tal. Vou conversa daqui, fizemos uma reunião com o pessoal do Banco do Brasil, com esse pessoal, e eu vi que o problema era muito mais grave. Não era só você jogar o adubo lá. Aí, aí envolvemos a Brataque e a Canebo, eles lá com a produção tudo parada. Então eles não tinham interesse em comprar porque não tinha para quem vender. Tanto que nós produzimos. Qual é a saída? Eles falaram, Silvio, é o Japão. O que tem no Japão? É só eles que compram. Só que eles compram cota. Eles compram lá tantas cotas e nós produzimos. Estamos aqui 6 anos sem poder vender, comprar nada porque não tem para quem vender. Vamos para o Japão. O Jorge Watanabe, que é o cara que trouxe a Certicultura Brasil, era meu assessor. E o Oswaldo. Chamei os dois, falei, se junte aqui, resolvam, nós vamos para o Japão para discutir esse negócio. O governador vai para o Japão. Como o governador vai para o Japão? Ele tem que ir lá resolver o problema na Esperança. Esse é o caminho. Aí, Requião, vai, vou, pode marcar. Rapidinho o Jorge chegou, prefeito. Está marcado no Japão com o primeiro-ministro, com tudo que manda lá, tal dia. Fechado. Para resumir, chegou na hora, o Requião não podia ir, me nomeou eu e representando o governador para o Japão, e se foi nós para o Japão, eu e o Jorge Watanabe, para discutir com os primeiros-ministros japoneses e com o pessoal. Você falou em japonês, Silvio? Não, não tinha jeito. Não tinha jeito. Não tinha jeito de falar em japonês. Obviamente entende. Mas foi fantástica a ida. Chegamos lá, cara, eu levei a gente humilde, que nem sempre somos, né? E chega lá uma comitiva para receber a gente, tudo oficial, batedor, né? Não podia nem olhar do lado, cara, tudo cuidando de você, porque, pô, tava representando o governador do estado de um país, tal. Tá bom, mas daí nós fomos lá ficar uma semana, ficamos 30 dias no Japão. Os japoneses não queriam deixar nós ir embora mais, conhecendo tudo. Mas o mais importante que eu quero resumir foi a reunião com o primeiro-ministro com o grupo japonês da uva. Aí chegamos lá, sentamos numa mesona lá, chegou todo mundo e eu fiz a explanação, o que acontecia com a Esperança. Município pequeno, tal. Contei toda a história. Nós temos lá, e não tem para quem vender, vocês têm as cotas e tal. E nós precisamos que vocês ajudem nós, tá? Humildemente, terminei de falar, os japoneses já levantaram da mesa e saíram. Aí eu falei, Jorge, será que eu... Não, é assim mesmo. E o Jorge falava japonês? Falava, o Jorge que trouxe a Cercicultura do Brasil. Ele é o pai da Mas Cercicultura. ele meio que já estava entendendo o que estava rolando. Lógico, ele falou, calma, que é assim mesmo. Tá bom. Tá o diretor da Brataque e o diretor da Canebo junto com nós, que são tudo de lá. Aí, daí a pouco, eles voltaram. Meia hora depois, voltaram. Governador, seguinte, nós decidimos aqui. Todo casulo que tiver no Brasil, vocês podem ver, podem mandar para nós que nós vamos comprar. E tudo que vocês produzir, mande que nós vamos comprar. A partir de hoje, vocês vão trabalhar para o Japão. Rapaz, aquilo todo mundo levantou e começou a bater palma. Foi uma emoção
E a cercicultura revitalizou de novo, porque daí eu cheguei aqui com essas conversas, o Requião liberou, e Osmar Dias, que era o secretário da Agricultura, liberaram os adubos, tudo para nós revitalizar a silvicultura. Então foi quando tudo começou e que está até hoje aí. Tá? Então, mudamos o valor, que era só em real, que naquela época a inflação era cento e não sei quanto por mês, ou por ano. Então, mudou uma parte em dólar e uma parte em Porque você real. pegou o município em 93, então o 93. plano real ele surge em 94, né? 94. Para quem não compreende, a inflação Era era uma loucura. galopante. Loucura. É Era- o que está acontecendo na Argentina hoje. é. Então, foi um choque que. Mas, de qualquer maneira, daí voltando para cá, nós tínhamos uma revolução na área da agricultura. Começamos a produzir tanto que a uva nós resolvemos em São Paulo. Mas e daí vender para onde tudo isso que produz, prefeito? Agora estou lá com melancia, estou com abacaxi, estou com não sei o quê, e vamos vender para quem? E o prefeito fala, vamos achar uma saída. Oswaldo, Miro, vem aqui, o que nós vamos fazer? Vamos criar feira de produtor? Boa, feira de produtor. Tudo que você produz na cidade vende aqui. Reunimos, juntamos lá os maiores produtores que tinha, fizemos uma conversa, criamos um estatuto e criamos a feira de produtor. Virou uma febre. Não só aqui. Eu participei do lançamento da Pronto. Feira do Produtor, foi ali no anexo da prefeitura ali. Foi por ali. Criamos a feira de produtor que está aí até hoje. Modelo para o Brasil. Esses dias eu estava ouvindo um prefeito de estado de São Paulo, não sei onde, ganhando um prêmio que ele tinha criado a feira de produtor lá. Falei, pô, criou, ele pegou o modelo na esperança, porque nosso estatuto aqui serve para qualquer lugar. Tive problema em Maringá, que daí nós enfiamos Maringá, que está lá um pessoal até hoje na frente do estádio, de Nova Esperança, vendendo os produtos deles lá. E o que que eu digo para vocês, então? Esses é o resultado extraordinário, fantástico que nós fizemos, Sim. certo? Você não dormia, era 24 horas, não tinha problema. Então, na área da agricultura, nós fizemos outra revolução, que não estava dentro daquilo que nós queríamos. Porque daí, se nós voltarmos um pouquinho, o que eu fiz na área da industrialização foi extraordinário. Foi 89 indústrias, ou que se reestruturaram, ou que começaram do zero. A prefeitura dando o projeto, dando o terreno, buscando o recurso no banco para o cara montar a indústria dele. Então, isso que é desenvolver uma cidade, certo? Silvio, quem te lançou na política foi o saudoso João Urbano, né? Peguei na marra. O João Urbano é outro meu amigo, meu irmão, um cara que eu devo uma gratidão enorme, ele, Sebastião Rando, Luiz Belantani, essas famílias aí que incorporaram. Para quem nos assiste, o João Urbano foi prefeito de 83 a 88. Isso. Aí o Silvio, então, Foi quando eu perdi a eleição. já ali à frente da MRG, Sim, né, da antiga sim. extinta MRG, é lançado candidato pelo grupo do João Urbano na primeira eleição que você disputou, que Sim. daí o seu Ercílio foi O eleito prefeito. prefeito, Então, assim, vocês vêm dessa geração. dessa geração Sim. de prefeitos que eram oriundos do MDB. É. Então, nós estamos falando aqui na época em que havia o bipartidarismo, né? Era Praticamente MDB e dois, Helena. dois, Era MDB e É. Helena. E o João Urbano, ainda antes da reabertura política, em 83, ele assume o mandato pelo MDB em oposição ao Isso. regime militar, que eram os da Arena, né? Os da Arena, Aliança Renovadora Nacional. O que que eu só completando o que o Alex falou. Na época, o MDB lançou 3 candidatos. O João Urbano, meu companheiro de bola, presidente, eu era presidente do time, ele treinador, vivíamos juntos. Chegou lá na empresa, falou, ele e o professor Cláudio, que é outro que eu tenho uma gratidão enorme pelo nosso amizade, o nosso carinho e tal. Ele e o professor Cláudio, Silvio, seguinte, você é candidato a prefeito. Ó, não conte comigo. Desse jeito, não conte comigo. Minha família não gosta de política, nós vamos só votar. Vou votar, tá? Não, Silvio, mas, João, não quero me envolver, tá? Tá bom, mas tá bom. Mas saiu. Mesmo contra eu que tinha uma certa liderança sobre eles, pelo fato da gente ter, não me ouviu. Espanhol, né? Você é candidato. Tá bom. Foi candidato ele, acho que o Sebastião Teodoro, e mais um
É porque do naquela MDB. época o MDB formava um grupão É um com três grupão, candidatos. três E candidatos. do outro grupo, salvo Também, engano, era o João Felipe Elias e e o o Lolo. Ercílio, E o o Lolo, acho que era. Lolo, né? Lolo, acho que era. Não lembro, mas E tudo aí bem. o mais votado daquele grupo que somavam os Os votos votos era era o o prefeito. prefeito. Mas aí teve uma marca muito boa, né? O João falou, daí eu falei, João, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar, mas desde que você aceite uma sugestão. Que sugestão? Vamos criar o primeiro parque industrial. Daí ele falou assim, parque industrial? Eu tô aqui, ó, nós lá com 300 funcionários, já naquele buraco ali, onde é que nós estávamos aqui na cidade, tem que criar um parque industrial, estou crescendo, cara. E nós tínhamos uma expansão extraordinária. Nós crescia, teve ano que nós praticamente dobramos a nossa produção e a nossa venda. Então eu falei, eu preciso de uma. Daí ele falou, você coordena. Eu coordeno? Coordeno. Pode, fala o que você quer aí, tá bom. Aí eu falei, então tá, então eu vou marcar uma reunião com os empresários. Daí ele falou assim, fechado. Eu fui lá falar com o seu Sebastião Ramos, um dos adversários nossos era o Severino, e o Haroldo, gente, Sebastião. O Sebastião falou, Silvio, vamos embora. O Sebastião também gostava de bola, eu jogava no time deles, então, Tinha o time da Farinheiro tinha que também. no faria. Vamos embora, Silvio, vamos fazer essa reunião. Eu vou chamar um pouco de gente, você também chama. Vamos fazer a reunião lá em casa, tal dia. Tá bom. Me surpreendi aquilo, porque eu fui lá para ter o apoio dele, mas ele já encampou o negócio. Eu vou tal. E graças ao Sebastião Rando, que foi o grande inspirador da campanha do João e dos empresários, fizemos uma reunião na casa do João, encheu de gente, de empresário, e o João saiu de lá eleito. Que todo mundo queria o que o João queria, que nós E o queríamos. João Urbano, Pronto. Zé, o João Urbano foi o maior. Os outros que me perdoem, tá? Mas dos que eu ouvi como orador, foi o É, maior que teve em maior Nova que Esperança, teve. Maior que teve. na minha visão. Ele era, ele era É fantástico. No muito bom de palanque, cara. No oratória, né? palanque ele era. Bom, daí o João fez a primeira indústria parque industrial. Foi nós. Mas daí ainda a gente liberou Libanori, que estava Sim. junto. Carrícola, Criamos ali para baixo tudo. É. Vamos Botinas embora. Rolfon. Botando bom e tal, tal. Então, quer dizer, daí eu chego a minha vez de ser prefeito. Então, daí eu consegui ir lá junto com o Ribeiro, comprar aquela outra parte do Parque Industrial, que tinha uma parte que o Ercílio comprou. Aí, mas não tinha indústria ainda, mas estava o terreno. Eu falei, mas se é pequeno, porque eu quero. Fui lá no Ribeiro. Aí o Chiquinho Ribeiro me recebeu, daí eu falei, ele falou, seu Silvio Chaves, seu prefeito, o que que eu posso te ajudar? Daí eu falei, Chiquinho, acontece isso, isso, isso. Daí ele falou assim, eu sabia que ia ter problema com você. Por quê? Você foi o único prefeito da Esperança que não veio me pedir nada. O único candidato até hoje que não veio me pedir nada. Agora você vem me pedir a terra? Falei, só quero isso, é para a cidade, valoriza tu e tal, tá bom. No fim, eu saí de lá sacramentado e liberando aquele resto do Parque Industrial para nós lá. E aí, meu amigo, foi a festa. Hoje a gente tem um orgulho de dizer que está aí a Haddad. Vocês sabem quem que era o Pedro quando nós começamos? Um empurrãozinho pela sua capacidade, inteligência do Pedro, Barretos e tudo mais. O Pedro hoje, a marca dele está esparramada no mundo. Levando o nome da cidade. O nome da Ô, cidade. ô, Ah, Silvio, Anderson. Ah, extraordinária. Dona Nise estava lá embaixo, tá? Fui lá, consegui vender. Isso o prefeito fazia. Eu vendia a Anderson lá embaixo pro Renato, que tinha na casa dele uma Sim, confecção, vendi para ele e doei o terreno lá em cima pode para ir. ainda se construir lá. Quer dizer, então, quando o Roberto, eu fiz toda essa jogada, aí entrava um carro e tal, daí o Roberto falou, Silvio, você não vai conseguir. Roberto, tá fechado. Só você concordar nisso, nisso, isso, tá bom. A Anderson tá lá, uma monstro também que Sim. tem esparramado pelo país inteiro. E tantas outras que nós ajudamos, foi muito bem, outros não foi. Teve algumas histórias até que a gente pode até falar que o governo chegou uma hora, o governo cancelou o aval que a prefeitura dava. Você ia montar uma indústria, a prefeitura dava o aval no banco, e pegava o dinheiro do Estado. Aí o governo cortou o aval da prefeitura. Aí, alguns projetos em andamento, aí agora não tem aval. Eu vou avalizar. Aí, como você avalizar? Eu vou avalizar. Monta a indústria, eu vou avalizar para você. Eu avalizei umas 30.
Perdeu dinheiro, Silvio? Não, algumas perdi, outras não. O que importa é que nós conseguimos transformar aquilo em tudo que nós fizemos. Pô, na área da industrialização, montamos a primeira fábrica de tecido e seda do Brasil. Ali, a loja de seda que tinha tudo que você possa imaginar de seda. Quer dizer, nós era arrojada. Por isso que eu falo, quando o cara fala assim, Silvio, você vai fazer tudo isso se você for prefeito? Não, não tinha coragem de assumir. Mas nós fizemos. Tá? Então, na área da industrialização, foi uma coisa extraordinária. Tá? E eu fico triste, porque eu não consegui concluir um projeto na área da indústria. Foi o IBC. O IBC tinha aquela confusão lá, eu posso falar isso aqui porque hoje está terminado, aquela confusão do desvio do café do IBC. Ninguém sabia quanto tinha sido desviado. E tinha o processo lá. Aí um dia eu fui lá visitar, o Chicão me levou lá para ver e tal. Tinha um rapaz que eu não lembro o nome dele, também que era o que cuidava lá. Me levaram lá, eu entrei lá dentro daquilo lá, tinha aquelas pilhas de café, um saco pela metade de outro saco, e um furo, um lugar de um furo, daqueles, como é que chama aquele negócio que você fura o saco para cair o café para amostra, Sim, é. aquele furador lá. Então o que que os malandros fizeram? Eles levavam um tipo de café ruim lá, que ficaram milionários com esse rolo, botavam um tipo de café ruim lá dentro e os caras furavam os sacos, botavam aquela mesma quantidade e lá tiravam o café bom e deixavam aquela porcaria lá. E ninguém sabia quantos mil sacos de café tinha abandonado lá dentro e tinha perdido. E aquilo, o processo, tinha mais de 200 pessoas Quando envolvidas. não palha, né? É o que Era ocorria, né? palha, para não dizer palha pura. Aí o que acontece? Aí eu falei, vamos solucionar isso aqui. Como solucionar? Isso aqui é um processo que ninguém sabe. Vamos achar quanto é. Então, peguei e fui a Brasília. Falei com o presidente do IBC. Olha, vai na Esperança está isso, tal, 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 tal. E eu preciso que você me ajude. Ajudar é tal. Mas é um processo, não tem o que nós fazer. Tá bom. Voltei em Brasília, peguei o Edson Olivati, que foi meu braço direito, advogado. Encontrei inclusive com a Denise lá no cemitério Dia de Finados. A gente falou um pouquinho sobre isso. O Edson foi um grande cara, me ajudou demais. Dedicado também, incorporou a administração e foi fantástico. Edson, o negócio é o seguinte, processo do IBC. O que tem o processo do IBC? Eu quero que você ache quem é o juiz que está cuidando desse processo e marque, eu quero falar com ele. Mas Silvio, Edson, ele era assim. Tá bom. 3 dias, marquei com o juiz sexta-feira, 4 horas. Sexta-feira, vamos embora. Peguei o carro para Curitiba. Chegamos lá, entramos lá, um juiz, um senhor de idade e tal, não lembro o nome dele. Doutor, seguinte, eu sou prefeito de Nova Esperança e tal, e temos um problema aí, com aquele negócio do café do IBC e tal, e eu preciso que o senhor me ajude para nós resolver aquilo lá. Se você falar mais uma vez, você me ajude, eu vou te mandar te prender. Eu falei, doutor, espera aí. Eu não estou vindo aqui pedir para você ajudar alguém que está envolvido no processo. Estou pedindo um socorro para você me ajudar a resolver um problema que nós temos lá. Que o que, que é? Ninguém sabe quantos mil sacos de café foi roubado. Ninguém sabe o que tem lá de palha dentro. Então eu quero que o senhor autorize o IBC vender o café, que daí vai saber quantos mil sacos foi roubado e o processo continua de tantos mil sacos roubados. Só aí. Ah, isso você quer, prefeito? É, isso que eu quero. Isso nós fazemos, vamos resolver esse negócio. Eu falei, então tá, então o senhor pega os processos, por favor, e passa para o meu advogado, o Edson vai ler tudo e daí fazer um pedido para o senhor, tá bom? Tá bom. Aí ele falou, então venha pegar a documentação quarta-feira. Tá bom. Aí o Edson, vai lá, pega a documentação, leva para o hotel, fica em Curitiba até você me dar um laudo do que está acontecendo lá, tá bom? Tá bom. Aí ele me liga, Silvio, tá separado o documento aqui. Deve ter umas 10 mil páginas. 10 mil. 10 Volume, mil. né? Porque ele falou, tem que pegar uma caminhonete para levar isso. Eu falei, minha nossa, só a caminhonete, falou, é. Eu falei, Edson, tá bom, contrata aí, alguém leva lá, resolva aí e tal. Ele foi lá, resolveu. Eu falei, dá uma olhada por cima e faz o pedido que o negócio está resolvido. O que que é? Se o juiz mandar o IBC vender o café, vende o café, resolvemos nosso problema. Aí eu voltei lá, ele fez o laudo. Doutor, se o senhor der um parecer para o IBC vender o café, no máximo daqui a um ano ele tem que vender o café,
tá resolvido o problema. Ele falou assim, eu dou. Fechado. Meu amigo, ele deu, fui em Brasília e virou aquela loucura que vocês lembram, que Sim, era os caminhão saindo caminhões e tal. E entrando lá. terminamos, Lembro disso. tá, só que daí limpamos o prédio. Aí eu consegui o prédio do município, incomodado. Aí eu queria trazer para cá uma empresa grande, para ser a estrela do nosso município. Para quê? E aí conseguimos, não deu tempo do meu mandato, mas aí conseguimos ir andando, andando. Eu tinha um conhecimento bom com o pessoal da Neoquímica. Neoquímica, não, na verdade, na época era o Júnior lá, ele tinha vendido Arisco e estava com muito dinheiro. Eu conheci o Júnior porque eu tinha aquela fábrica em Pernambuco e que eu fazia um pano de chão para Arisco. Para Arisco não, para Assolan. E a Solan, até no primeiro Big Brother, quem lembrar daquele bonequinho que balançava um pano, aquele pano era eu que fazia lá em Recife, para Aham. o Júnior e o Nelson, que eram os donos da. Aí eles começaram a entrar, eles compraram a DM, que era aquela de medicamento que o Pelé fazia propaganda, a Xuxa e tal. Aí eu fui lá, falei, olha, Era da tem Vitaçai, não? isso, tudo isso aí. Falei, ó, vocês querem entrar com. Eles queriam fazer o medicamento pro AIDS, aquele coquetel. Falei, Júnior, tem um prédio lá na Esperança, assim, 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 assim. Levei a Mali lá, conversando, ajustamos e tal, mas infelizmente não andou. Não conseguimos ajustar isso aí, mas fizemos todos os laudos, passamos para eles, que aí eles compraram a Neoquímica. Que olha o que que é a Neoquímica. Imagine uma Neoquímica na Esperança hoje. Mas Ah, você tocou em alguns pontos, eu estava falando aí, estava passando um filme aqui na minha cabeça, porque assim, meu pai sempre foi companheiro do João Urbano e viajava junto, ia sim, para Santos. Nessa época, assim, parece que a prefeitura, os prefeitos, eles eram até mais próximos da comunidade e se preocupava até além, né, do sim, que um gestor público hoje se preocupa por causa da questão da legislação, que mudou muito também, sem né? dúvida. Mas eu me lembro que em 92 eu estava no Nice Braga, daí depois a professora em 93, 94 ali começou a escrever no quadro que a gente ia mudar para a escola municipal Nice Municipal. Braga, que era a escola Tá estadual vendo? Nice Braga. É, Isso que você falou aqui, pegou os exatamente. alunos do município. Me lembro também da escolinha de futebol que era, e aí por isso que eu não me tornei craque, que era a escolinha de futebol craques do amanhã. Tinha os Você tá esperando professores amanhã que, chegar? o amanhã não chega. Não E chega os aí. professores vinham de Paranavaí, dar aula Sim, aqui exatamente. para nós. Era o Gilson, se eu não me engano. Isso. Ele trouxe um pessoal de fora para dar aula e Isso, tal. era muito bacana. E depois, falando da questão do Parque Industrial, eu me lembro meu pai falando ali com o Jorbano, isso mesmo que você falou aqui. É, Tinha o parque, um dia o Jorbano levou, falou, "Ó, mas escolhe um terreno aí pra você montar uma marcenaria." Meu pai é, sempre gostou de moto, porque é. lá em Prudente foi marceneiro. E aí você deu sequência a esse projeto do Parque Industrial, Sim, aumentou. sim. Tinha lá o teu símbolo, que era o trabalho, é a chave do Trabalho, salve do progresso, que era o progresso, slogan do, exatamente. do governo. É. E assim, uma época que era bacana. O Alex falou de balde, de balaia ali. Eu me lembro que na sua campanha você sempre gostou de inovar. Você tinha tipo uma manchinha lá, numas Ah, cores manchinha, diferentes. é verdade, é E verdade. nós, como criança, As a gente crianças ficava doido, doidaram com a porque era manchinha. no É. verde-limão, Sim, sim, laranjado, tá? é. Então as crianças gostavam daquilo Tinha algumas ali. Eu acho que foi criatividades. desenvolvido Né? pelo Haddad. Não, Não, essa não? deixa eu te contar da manchinha. Eu fui para Curitiba um dia, que nós tinha aquela rede de lojas, tinha loja lá em Curitiba, eu estou lá em Curitiba e olho nos carros assim, aquele negócio colado na traseira do carro, com um, dois, três, tal, tal. Falei, pô, esse é o negócio, o que que será que é isso aí? Daí eu fui procurar saber o que que era aquilo lá. Aí não conseguia chegar, não, mas achei que era uma coisa que me chamou a atenção. Aí, quando eu fui candidato, eu falei, eu vou criar aquela manchinha para mim fazer as crianças se motivar com a manchinha. É. E criar uma manchinha e distribuir na cidade. E daí E o Campo nesse Pedro, eleitoral, folclore, o Pedro me ajudou a desenvolver. nesse Falei, folclore da é, política, daí os adversários usavam o quê? Que era uma mancha de de sangue. sangue, não sei do que, Isso é legal. tudo isso. É. É mas a relembrar isso. política local, Zé e Silvio, tinha muito do folclore, Muito, né? muito, muito. Então, E do respeito também. do É, respeito, tinha. Mas assim, obviamente que tinha sempre quem jogava abaixo isso da é, sociedade, né? sem dúvida. Mas eu lembro dessas partes folclóricas aí Sim, com com uma memória assim até afetiva do que sim, sim, aconteceu. exato. É. E que a gente sente saudade hoje. Porque hoje parece que ficou, não sei, não consigo entender o que que acontece hoje
com a parte, principalmente da administração pública, tá muito encolhida, muito, nada pode, nada tem. Ó, eu vou falar do que eu fiz, não vamos falar dos outros. Falamos da educação, falamos da industrialização, falamos da agricultura, mas tem um ponto dos mais importantes que eu fiz, foi a área da saúde. Pô, na área da saúde, nossa esperança tinha, tudo era fora. E o Ercílio tinha construído o hospital Hospital municipal. Municipal. Nós estava lá, aquele prédio só. Aí eu fui a Brasília, uma, duas, três, tal, tá bom. Conseguimos montar no hospital municipal. Tivemos que fazer uma reforma, que tinha algumas coisas fora de medida, tivemos que fazer uma reforma, mas montamos no hospital um dos melhores hospitais da região, onde tinha até ultrassom. Eu tinha um cuidado especial pelas pessoas grávidas. Isso a Dulce me ajudou muito nesse período. Ela fazia um trabalho com as mulheres voluntárias do Provopar. A pessoa engravidava de risco, elas chamava a pessoa, fazia o quê? Desde ultrassom no hospital, cuidando, vitamina que precisava. Elas também faziam enxoval da criança e conversava com a mãe e tal. E nós, no final da administração, a Dulce foi através do Provopar, ela ganhou um prêmio. Nós fomos receber lá em Alagoas, um prêmio como Nova Esperança tinha sido o município com menor índice de mortalidade infantil do Brasil. O Brasil era 20, não sei quanto por mil, Nova Esperança era 8. Aí eles queriam saber o que nós tinha feito para chegar onde nós chegamos. Então umas marcas fantásticas. E outra coisa que aconteceu, que a Dulce me ajudava muito através do Provopar, Silvio, a maioria das casas não tem banheiro. Tem banheiro? Não tem banheiro. Tal. Puxa vida, não tem banheiro. Tal. Fui a Brasília, arrumei uma verba, fundo perdido. Fizemos 250 banheiros em casa que não tinha banheiro. Nova Esperança, uma marca que teve aqui, outra coisa que eu posso, para não esquecer, é a casa mortuária. Era cuidar da vida, pô. O cara morria, alguém ficava lá no Velava em quintal, casa, velava em casa. Eu falei, não sei o que fazer. marcava a Silvio, família. Criamos, rapaz, você me fizemos fez a lembrar casa de uma era constrangedor. certo. Porque o velório acontecia nas casas, Nas né? E como nós casas. estamos resgatando a história de Nova Esperança, eu vou contar um episódio aí. Eu tinha um primo, né, que nós éramos muito próximos e tal, e ele é mais novo que eu, mas tinha o outro primo dele, mas que não era meu primo, e a gente tinha amizade. E aquela história de criança dormia na casa da outra e dormia na casa da avó, enfim. Numa determinada casa, morreu uma senhora, né? E obviamente o velório aconteceu na casa, né? Sim, Colocava na sala. Na sala da casa. sim. E eu sempre costumava dormir naquela casa. E eu participei do velório daquela senhora e tal, criança, assim, Certo. devia ter Já uns 10, entendi. 11 anos, não entendi o que estava É, rolando ali. é. Aí no outro final de semana, esse primo dele, que já tinha se mudado para São Paulo, tinha voltado aí para passar uma temporada na casa das férias da avó. Mulher bota eu para dormir na sala onde eu tinha presenciado aquele velório. Olha, e eu dormi Não nessa, dormiu. mas não, dormi assim, Esperto. deitei ali, mas meu Sim, amigo, sim. a cena do caixão, Não, a cena da mulher não ali, saía da não cabeça. saí da cabeça. Então, por que que eu tô contando essa história? Porque era muito constrangedor. Muito. Então, deixa eu falar para vocês aqui já contei isso aí, mas é importante hoje, né, deixar registrado, que é uma história fantástica, do que acontece. Quando eu estava pensando em ser prefeito, morreu alguém da farinheira, lá na vila. Eu não lembro o nome e tal. Então, mas era uma pessoa muito querida. Então nós fomos todo mundo pro velório. E o meu vice na época era o Haroldo, Aham. tá? Então, aí chegamos lá, metade da cidade estava lá naquele velório. Quando foi lá para umas 3 da tarde, aprontou um tempo desses e veio uma ventania, uma chuva. Paz, e nego correndo para dentro de carro, assim, piocando, agarrando. Não tinha lugar para ninguém ficar Dentro da casa lá, dentro da da casa da casa. pessoa. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer uma casa mortuária. Que há 30 anos atrás ninguém falava em casa mortuária. Quase não existia. Eu vou fazer uma casa mortuária. Vou preparar um dinheiro, vou ser prefeito e vou fazer uma casa mortuária. Aí eu vou contar a história da casa mortuária. Então, naquele dia, na minha cabeça, tem que ter uma casa mortuária. Aí um dia estou em casa tomando um café, logo no começo da administração, e vejo uma entrevista lá na televisão do Chico Momes,
falando que ele estava a indústria dele era em Mandaguari e que eles estavam fabricando bolacha e que não tinha apoio, não sei o que lá, e estavam botando bolacha em container, que não tinham onde guardar e tal. E o Chico Momes é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, porque se nós crescemos, a Metalúrgica cresceu como empresa, devemos muito ao Chico e ao João Cioff. Por quê? Porque o Chico, ele confiou em mim em muitas tarefas. Como o Domingos Bertoncello também, na Ordem das Populares, eles confiavam em mim em algumas tarefas. E um dia o Chico me chamou lá e falou, Silvio, eu quero mudar eu quero mudar todas as partilheiras do mercado de madeira para ferro. Você consegue? Espera aí, deixa eu pensar. Vim embora e tal. Fiz uma matriz que dá para fazer. Aí começamos. Pode fazer o mercado tal. Aí, tá bom. Fui lá e falei, mas pô, o cara não pede preço, não pede nada. Sabe quando fica meio assim? Mas tudo bem, metimos O o Chico era pau. o dono dos supermercados catarinenses. Catarinense, exatamente. É a rede. É, Rede catarinense. então eu conheci o Chico dali. Aí fizemos todas as lojas deles, acho que 50 lojas. E o pior que me deixava assim, puta, hoje eu tenho, preciso de dinheiro. Eu vou lá no Chico, e agora? Chega lá com essa conta aqui, o cara não pediu preço, nada. Ah, tá bom, vou lá. Cheguei lá, Chico, olha, fiz aquela loja, tá aqui o quanto eu gastei e tal, né? Então, fulano, faz o cheque pro Silvio. Ó, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, você vem toda segunda-feira buscar um pouco. E vai fazer todas as lojas. Bicho. Então foi como o Chico, o Bertoncello, lá, o Domingos Bertoncello, também fiz as casas populares para ele, ele não pediu preço. Entregava, ele pagava, nunca perguntou. Bom, mas daí eu vi o Chico falando isso, pela amizade que eu tinha com ele de empresa. Passei na prefeitura e falei, cancela tudo aí que eu vou a Managuari. Aí o prefeito, cancela tudo, vou a Managuari. Fui lá em Managuari. Chico, na hora que ele me viu, fez uma festa, né? Porque ele me ajudou na campanha e tal. Ó, vamos para na Esperança. Como assim? Eu tenho um prédio lá e eu vou arrumar para você. Como um prédio? Eu tenho um prédio lá, pronto. Que é a antiga Brasilândia. Aquilo, lembra? Abandonado ali, não servia para nada. Aí eu contei para ele, ele falou assim, eu falei, vai lá amanhã almoçar comigo, eu vou te mostrar. Se você falar que interessa, eu vou trabalhar em cima, tá bom, tá bom. No outro dia ele veio e mostrei, falei, só que eu vou tirar essa parte, porque aqui eu quero fazer a casa mortuária. E o resto fica para você. Tá, tá. Aí ele falou, se você arrumar, o dia que você liberar, no outro dia eu começo a mexer aqui. Boa, então tá. Edson, fala com a família. Edson Olivato. Eu, Edson, conheci eles, tá? Meus parentes do Orcílios, que era. Fala com a família, vamos comprar aquilo lá, vamos tá. Eu tinha na época 156 mil no caixa. Eu já tinha comprado terreno para as casas, tinha pago, não sei o quê, e sobrou aquele dinheiro, que era um dinheiro que eu tinha uma reserva para mim fazer alguma coisa que tem urgência. Tem até uma outra história bem legal que tinha, os prefeitos não se preocuparam onde é que ia o dinheiro e como é que gastava, só mandava pagar. Eu não, cheguei lá e falei, não, eu quero saber da onde vem e o que que eu posso fazer com o dinheiro. Pronto. Não, eu vou fazer desse jeito. Isso aqui tá. Mas daí o Chico veio, gostou do que nós falamos, o Edson foi rapidinho, já achou os caras em São Paulo, que eram os donos. Vamos lá, Silvão, marcou, fomos a São Paulo, eu e ele. Chegamos lá, a família atendeu nós bem. Não, olha, vamos liberar para vocês, tal, veja quanto vocês. Tá bom. Daí eu falei, então tá, vê quanto vocês querem, na estrutura toda lá, que daí eu já fazemos um projeto de lei e compramos e vocês já recebem. Não falei do dinheiro que eu tinha, não falei, tá bom, tá bom. E embora. Passou uns 10 dias, falei, descobra lá que nós precisamos agilizar, que o homem tá cobrando lá o negócio. Tá bom. Passou uns 10 dias, ligaram, o Edson falou, Silvio, marcaram para quinta-feira, 11 horas da manhã, lá no escritório deles, na Paulista, para falar com você, para ver os valores do negócio. Tá bom. Peguei o carro de madrugada aqui, bem a loucura que era. Saí de casa 3 horas da manhã, não olhei o combustível que eu andava com o meu carro. Não prestei, a loucura, tanto que não prestei atenção no combustível. Quando estou chegando em Prudente, acabou a gasolina, 5 horas da manhã no meio da pista. Mas a sorte que ia passando um cara de um Fusquinha velho lá, parou ali, falei, me leva no posto. Aí me levou no posto, cheguei lá e falei, cara,
lá na entrada de Prudente, ali, o cara ficou uns 10 quilômetros para trás. Aí o cara, falei, ó, eu tô com o meu carro parado, me arruma uma gasolina e eu preciso voltar, eu tenho que vir em São Paulo 11 horas e tal, tal. E eu de terno, gravata, não falei nada, cara, prefeito, Pegar um galãozinho. ganhei um galãozinho, aí o cara falou, não temos nenhum carro aqui, pô, vai. Daí ele falou, tem a moto, serve, vamos de moto. Pegou e tal, passei a loucura, fomos lá, botou a gasolina, voltei no posto, enchi o tanque em São Paulo. 10h30 eu cheguei no escritório lá em São Paulo. Todo feliz da vida, falei, eu já vou fechar o negócio, vou lá e é só legalizar e pronto. 10, deu 11 horas, deu 11h30, deu meio-dia, deu 1 hora, e a secretária ali me servindo um café, prefeito, toma um café, tá, não sei o quê. Eu já vou te atender, já vou te atender, tá, deixa eu lá, tá bom, e eu tô ali. E eu fui sozinho, porque não estava o Edson junto, tinha outros compromissos. Aí, quando terminou, deu 2 horas, ela veio e falou, olha, você vai pedir desculpa a você, que eles tiveram outro compromisso, eles foram e disse que vão marcar outro dia para você vir. Aí eu falei, você tá brincando? É. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Fala pra eles, não lembro o nome. Quem tava aqui das 10h30 até as 2 horas da tarde era o prefeito da Esperança. Eu veio aqui numa boa para fazer um negócio com eles. Porém, agora, eles vão lá no fórum onde eu vou atender eles, tá? Passe bem e tal. E, rapaz, saí de lá. Não fui, não comi. Saí de São Paulo 2 horas da tarde e parti de volta, voando. 7 horas da noite estava na casa do juiz aqui na Esperança. Cheguei fui direto na casa dele. Doutor, aconteceu isso, isso, isso. Eu preciso daquilo lá e tal. Ele falou, senhor, vou mandar fazer a avaliação, certo? E você vai providenciando a lei. Tá bom. Uma semana, ó, a avaliação lá deu 96 mil. 96, doutor? É, eu tinha 156. Falei, já sobra o dinheiro para casa mortuária. Aí eu falei, fiz a lei na Câmara, desapropriamos, depositamos o dinheiro e ele deu 15 dias para tirar o que queria de lá. E assim a Bola Mel se transformou numa das grandes empresas na Esperança que está aí até hoje. E a casa mortuária. E a casa mortuária tem outra história fantástica, porque aí, como o dinheiro era muito pouco, eu consegui da Gerdau o projeto Zanettini, que é o maior arquiteto de ferro do Brasil. Ele tinha uma estrutura de ferro lá na Faria Lima, em São Paulo, eu fui lá visitar. O seu Giuseppe Gerdau foi comigo lá, que eu tinha um bom relacionamento. A metalúrgica comprava 700 toneladas de aço da Gerdau por mês. Então nós tínhamos um relacionamento. Aí eu falei para ele, doutor, ó, eu preciso que você me libere, eu quero fazer desse jeito. Vai ser a primeira obra do Brasil que não tem um prego. Ele falou, fechado. O Zanettini faz o projeto, eu vou pagar e vamos arrumar uma engenheira para te acompanhar lá em Maringá. E arrumamos a Marcela, que é a mulher do Paulo Meneghetti, que é o dono do Santa Terezinha, para cuidar da obra. E com o nosso dinheiro, nós com a nossa turma mesmo, fizemos a Casa Mortuária, a primeira obra do Brasil que não teve um prego. Aí agora, Curva está do Forro, mas lá dentro da Casa Mortuária tem um apartamento, tem uma suíte lá para a família que vem de longe, pode ficar hospedada lá e tal, para cuidar do seu ente querido. Enfim, então, é umas coisas assim que você faz, cara, e Deus ilumina você, porque você vai puxando uma coisa, puxando outra, e a cidade está aí ganhando umas coisas como essa, né? Então a gente fica de uma coisa que não seria assim primordial, mas nós fizemos, tá? Então, eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu preciso falar de mais uma coisa. Pô, mais uma coisa. Então tá, popular, casas populares, certo? Então, o meu tripé não era saúde, educação e habitação? E emprego, tá? Aí o Requião tinha um programa de habitação. Então, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na prefeitura, e quero ver onde é que está os dinheiro. E em dezembro, vê como é que é. Em dezembro, antes de eu assumir, ou janeiro, que eu acho que eu assumi em março naquela época, não lembro direito. Antes de eu assumir, o Roberto Felipe comprou um terreno, o Luizão Gordo comprou um terreno e o Edson Gandolin comprou um terreno. Quer dizer, eu de longe dando, vai lá e compra esse. O Roberto comprou aquele na Vila Regina ali do Turco ali. O Edson Gandolin comprou. Do Axixo. É do Axixo.
O Edson do Guandalim comprou do amigo do Luizinho lá, lá em cima, atrás do posto. E o Luizão comprou de um cara ali na Vila Silveira, onde é que saiu aquilo ali. Somando aquilo ali, eu achava que nós podíamos fazer 1.000 casas. Que era o programa Mutirão que o governo Requião tinha. Tá bom. Fez os contratos mais ou menos acertados para pagar um tal mês, um tal mês, um tal mês, tá? Aí depois que eu assumi, quando os caras descobriram que o terreno era para a prefeitura, rapaz, virou uma anarquia. Inflacionário. Não, porque eles não queriam mais aceitar o negócio. Pô, mas já foi, tal, tal. Enfim, pagamos e ali nós construímos, no programa, tiramos quase 800 casas. Que a parcela era R$ 12. Meio dia de serviço em Boia Fria, Então você tá? mandava terceiros ir lá negociar, Pra ninguém saber que era ninguém da sabia que era da prefeitura. prefeitura. Senão a coisa É. inflacionava, virava uma loucura. Então era isso que aconteceu. Mas de qualquer maneira, nós cumprimos essa missão de criamos um projeto ali para fazer. Tanto é que eu ganhei o prêmio, estivemos conversando aqui, como o prefeito que mais casa popular fez do Paraná. Até hoje. No programa que tem por per capita, eu fui o que mais fiz. Quer dizer, então, é os tipos de coisa assim. Então, eu acho que eu ajudei a estruturar a vida, não só dessas 700 e poucas, com emprego. Não, nós não tinha mais ninguém para. Todo mundo estava trabalhando, todo mundo tinha uma boa saúde. Inclusive, meu secretário de saúde, nós temos um programa, eu consegui trazer da Alemanha vitaminas. Vinha uns vidrão de vitamina assim, ó. Que a gente ganhava, que eu contratei um cara, não vou lembrar o nome dele, era genro do seu Diogo Agüero Luiz, um alemão. O cara tinha uma visão extraordinária. Eu contratei ele como assessor e ele trouxe da Alemanha muitas coisas para nós, tudo de graça. E ele, nisso aí, ele trouxe as vitaminas. Então ele separava aquela família que é uma pessoa mais de idade, tinha as vitaminas tudo de graça. E que nós entregava em casa. Mais uma coisa importante que nós fizemos. Além de ter tudo no hospital, tudo, desde o ultrassom, que nós já falamos, das crianças, mas tinha também cirurgia, se o cara quebrasse uma perna, um braço e tal, chegava lá, já fazia um raio-x, já sabia o que que era, já fazia e estava resolvido. Apoiava o hospital sindicato, que o conselho estava lá, mas apoiava, os médicos, o plantão fazia lá e o prefeitura que pagava. Quer dizer, era uma harmonia. O sindicato era contra nós, não interessava. Nós ia lá e fazia porque era nós esperança que precisava. Não era o prefeito não precisava. Mas de tudo isso aí, então o que que marcou? As pessoas que tomam remédio controlado. Pô, era uma loucura. Aparente, não sei do que lá e tal. Se meu remédio controlado, meu remédio não sei o que lá e tal. O que que eu fiz? Fiz uma lista de todos os remédios controlados que tinha, né, as pessoas que tomavam. E esse remédio controlado, todo dia primeiro era comprado. Dia tal ele podia ir lá buscar que estava lá. Muitos nós entregava em casa. Entregava em casa, que a família tinha dificuldade de ir lá pegar. Manda levar lá, levava lá. Quer dizer, então tudo podia, tudo era fácil. O prefeito tem esse poder na mão de buscar alternativas. E eu vejo assim que cada dia que passa está mais fácil. Internet, telefone. Pô, nós fomos em Recife, na gestão da Mali, eu conheci lá, e a Dulce fomos lá em Recife, conhecemos lá o Lafep. Rapaz, o Lafep tem o que você imaginar de medicamento tem lá. Tudo. Vende de órgãos públicos, órgão público, você não precisa fazer concorrência. Ninguém compra, cara. Ninguém compra. Eu tentei trazer para nós, eu também não consegui. Quer dizer, então, tem muitas alternativas espetaculares. Então, eu digo para você o seguinte, ó, o trabalho que nós fizemos, contando com uma grande equipe, inclusive do apoio do Oswaldo, de vocês aqui, de todos que deram aquela cobertura fantástica, saiu umas brigas grandes aí que o pessoal começava a pegar no pé do prefeito, que o prefeito viajava, e o prefeito não parava na cidade, não sei o que lá e tal, saiu uma matéria, vocês vão lembrar, o Luiz Fernando colocou no rádio, fez uma crônica lá dizendo que Viajante. viajante, o prefeito viajante. Aí o Luiz Fernando fez uma crônica lá na rádio, colocando assim que o maior viajante que teve no mundo foi Jesus Cristo.
E que então era baseado na história de Jesus, que esse prefeito corre, vai atrás, prefeito, que é isso aí. E o jornal fez uma crônica na época também, não é? Então, quer dizer, todo mundo defendia. Todo mundo defendia. Se você falasse mal do prefeito na rua, o cara defendia. Por quê? Porque eu, como prefeito, eu não fazia nada sozinho. Até porque o Nada. Eu prefeito pedia ele sugestão. tem que ir atrás disso, Sim. né? Nós temos aí os Então, prefeitos da região que a gente acompanha. é, Se não estiver lá, a é. coisa não acontece, né? A outra coisa que eu não posso deixar de falar, a nossa avenida. Nossa avenida, quando eu era criança, era igual. Era igual. Aí eu chamei o, o diretor da Polícia Civil, não, militar, que era fugiu o nome dele agora, e chamei a comunidade, Rotary, Lions, maçonaria, igreja e pastores. Vamos fazer uma avenida diferente. Vamos, todo mundo lá no gabinete dando palpite, tal, tal. Aí vai lá, os engenheiros botaram tudo no papel. Chegou no que chegou aqui, ó, certo? Fazer canteiros na beirada e tal, tal. Aquilo ali foi a única dívida que eu deixei para o município. O resto, tudo eu consegui fazer a fundo perdido. Tudo. Aquele contorno lá da Vila, vindo de Atalaia ali por trás, ali, que não tinha nada ainda na época, ali onde que a Associação da Metalúrgica, ali eu fiz aquele contorno ali, tinha aquela erosão, terminava na Praça Salgado Filho ali, Sim, sim. ninguém passava por ali. Resolvemos aquilo lá sem gastar dinheiro, fazendo barragens e tal. Mas daí o que aconteceu? Fizemos todo esse trabalho. Por quê? Porque a gente ouvia as pessoas, um dava uma sugestão, dava outra, ouvindo aqui, ouvindo ali e tal. Então a gente foi juntando tudo isso aí de forma que a avenida foi o cartão postal. Pô, vocês devem lembrar, o Natal nosso, o primeiro Natal. Pô, eu tive problema que tinha a loja nossa em Cascavel, em Foz do Iguaçu, o nosso funcionário atravessava no Paraguai e comprava lá um monte de lâmpada e trazia para lá de cá. E o nosso caminhão da metalúrgica pegava e trazia para cá para enfeitar a cidade. Isso sem a prefeitura pagar nada, a metalúrgica bancava. Nós dávamos para os caras, bota uma lâmpadazinha na tua casa aí para deixar bonito o Natal, doava e tal. Mas o primeiro Natal que nós colocamos, vinha gente de fora, tudo quanto é lugar, encantado, porque não tinha Maringá, não tinha lugar nenhum. Na Esperança tinha. Era a coisa mais linda, as praças e tal, tal. Aí saiu o projeto da avenida. Os canteiros, tudo florido, nós tinha nosso menino lá que cuidava do jardim, tinha aquela estufa ali e a molecada que fazia as flores e cuidava dos canteiros da avenida. Um lugarzinho para o cara sentar. Então você se passava ali na avenida, era coisa linda, aquilo tudo cheio de flor, lugar para o cara sentar. Era elogio toda hora. Olha que cidade bonita, meio fio pintado, árvore pintada, porque tinha aqueles caras que ia lá toda hora pegar uma cesta básica. Combinei com o Miro. Na época podia, hoje se eu fizer o prefeito vai ser preso. Mas na época podia, se dar uma cesta básica para alguém, certo? Hoje dá também, mas só dá na época da política, porque depois não dá mais. Mas ó, aí o que que nós fazíamos, Miro? Fulano vai toda hora tá aqui enchendo o saco, que é cesta básica. A partir de agora nós fazemos o seguinte, bota ele para pintar árvore. Fala, ó, cesta básica, 2 dias pintando árvore. O cara chegava lá, que a cesta, pega aqui e vai pintar naquela rua ali. Você via a cidade inteira limpa, as árvores pintadas até na metade, e através do que você não gastava nada. Só que daí o cara ia de uma vez, 2 vezes, ele não voltava mais, porque Ele não né, queria não trabalhar. queria trabalhar. Aí, concluindo da avenida, chegamos no projeto que foi executado. Concha acústica, os padres, os pastores, vamos fazer ali um negócio. Aí nós tínhamos mais um pepino na cidade, que eram os vendedores autônomos, o Ambulantes. pessoal, os ambulantes. Tinha um em cada lugar, criamos ali na frente da igreja, uma harmonia, todo mundo, fizemos aquilo lá para eles. Mas o mais importante era aqueles que ficavam na praça. E reclamava, as mulheres reclamavam que passava lá, que não sei o que, tal, tal, o comerciante, não sei o que lá. Aí eu chamei eles, falei, eu vou fazer um escritório para vocês. Aonde? Vou fazer a concha acústica, e embaixo da concha acústica vai ter um escritório para vocês. Vocês vão criar uma associação, lá vai ter uma secretária, vai ter telefone, vai ter mesas para atender o pessoal que vem de fora, vai ter banheiro, tudo, e ali vai ser, vocês saem da praça.
Pô, prefeito, fechado. Criamos uma associação, fizemos a concha acústica com camarins embaixo e os banheiros, tudo, e mais o escritório deles. Quer dizer, a concha acústica é uma grande tristeza que eu tenho, ter sido derrubada, que não ia na cidade. É uma história. Você vai lá em. Esse dia eu estava em Assunção, em cima de onde eu estava lá, tem lá o Luke. Onde é que tem os. Aí, bem na frente do escritório onde eu estava, no segundo andar, uma praça e uma concha acústica, lá igualzinho de Nova Esperança. Aí eu falei, pô, saudade, aí, ó, aqui tem. Daí eu fui me inteirar, que lá diz que tem 200 anos. Quer dizer, então aqui, lógico que deixou de usar, mas era, podia usar. Nós tivemos grandes eventos ali, ó, certo? Papai Noel descia ali, coral subia lá para cantar, missas campais, pastores faziam os eventos ali, ó. Quer dizer, então, é tudo é tipo de negócio assim, ó. Eu não vejo por que gastar dinheiro público para derrubar uma coisa que já existe. Tem necessidade. Ô, Silvio, e a gente aqui encaminhando por final já, porque já ultrapassamos até o nosso tempo, né? E aproveito para Talvez você perder que uns 5 minutos. aproveito para você que nos assiste, né? Que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Nova Esperança, Silvio, completa 73 anos no próximo dia 14 de dezembro. Essa série de entrevistas com os ex-prefeitos objetiva contar a história da cidade na visão daqueles que administraram. De forma bem objetiva, qual a mensagem que você deixa para a população? Primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa e realmente é uma grandeza enorme. Cada prefeito vem aqui poder falar um pouco dos seus projetos. Eu talvez me excedi até porque, na verdade, é bastante coisa. Então, resumimos algumas Acho que a coisas. gente ia até bem mais Exatamente. tarde, né? Mas eu digo o seguinte, hoje nós temos uma grande perspectiva de que existem as verbas necessárias para se fazer grandes projetos na cidade. Então, o que nós precisamos é que tenha dentro da prefeitura uma equipe dinâmica que possa buscar alternativa, enquanto o prefeito vai para um lado, o outro vai para outro e tal, porque queira ou não queira, hoje nós estamos perdendo a habitação. Até há poucos dias, nasceu uma criança e ia para Colorado, ia não sei para onde. Quer dizer, graças ao prefeito, ele já está nascendo nossas crianças, nós esperando de novo. Então, a nossa torcida e o nosso desejo é que a administração atual se preocupe em trazer indústria, se preocupe em trazer casa popular, se preocupe com a saúde da cidade, se preocupe com a educação da cidade e não esqueça daqueles que mais precisam. Desenvolva o esporte, desenvolva a cultura. E é dessa forma aí que nós precisamos cada dia crescer mais. Eu sempre digo por onde eu ando aí. Onde você mora, Silvio Chaves? Maringá é vizinho na Esperança. Aí o cara fala, vizinho, né? Quer dizer, então essa é A referência é a a minha Nova referência Esperança. é essa. Por quê? Porque nós tinha um momento que eu passei na prefeitura, as pessoas falavam, pô, o Parnavaí está preocupado com a esperança, industrialização, tudo que está acontecendo lá e tal. E hoje a gente quer que isso volte a acontecer, tá? Esse é o grande objetivo nosso. É difícil? Não. Hoje os recursos alternativos estão mais fácil. Tem prefeito recebendo PIX, sem projeto para fazer o que quer fazer na cidade. Então, o que nós precisamos é que a gente encontre esses caminhos, que os que estão no poder hoje encontrem os caminhos que buscam as alternativas para que a nossa população tenha paz, tenha tranquilidade, tenha aquilo que nós precisamos aqui seja feito e não precise mais 2, 3 mil pessoas sair de Nova Esperança todo dia para ir morar em Maringá ou para trabalhar em Maringá. Então, esse é o desejo do ex-prefeito Silvio Chá para a nossa cidade. Hein? Esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Hoje nós ouvimos aqui, abrindo essa série especial de entrevistas, o ex-prefeito Silvio Chaves. Ele que foi prefeito da gestão 93 a 96. Lembrando que o ex-prefeito Zé Hercílio Crane, seu Hercílio também foi convidado. No entanto, devido à idade, algumas dificuldades aí, ele estará aparecendo aí nas próximas entrevistas aí, mas na página do Jornal Noroeste, ele já nos recebeu em sua casa também, pontuou algumas questões da sua gestão, também será alvo aí da uma entrevista especial aí marcando essa série do Jornal Noroeste. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui, agradecemos ao Silvio por ter comparecido.
Agradecemos a todos que nos acompanham e desejamos a você, aguardamos você em nosso próximo episódio do Norocast. Um forte abraço.